Olá pessoal, aqui é o canal Terça Livre. Eu sou o professor Rodrigo Naimayer dos Santos com o programa O Gênio do Cristianismo. E nesse quinto episódio vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial e como ela provocou a dissipação das forças, da civilização ocidental e de alguma forma acaba gerando os diversos elementos de crise que presenciamos até hoje. Solta a vinheta. Eu gostaria de começar o episódio de hoje do Gênio do Cristianismo citando esse grande estadista e também santo da Igreja Católica chamado Thomas More, alguns também conhecem pelo nome latino de Thomas Morus. E a situação que eu quero relatar, na verdade, se dá no meio de um certo conselho que ele dá a Thomas Cromwell, que vai ser então o primeiro-ministro no lugar dele depois que acontecer todas as coisas que se deram durante o reinado de Henrique VIII. Para quem não sabe, Thomas More foi chanceler do reino da Inglaterra, ainda não havia Reino Unido, durante o período de transição, não é? Entre aquele momento que Henrique VIII ainda está na comunhão da Igreja Católica e o seu cisma. E Thomas More, uma vez conversando com Thomas Cromwell, vai dizer que um leão deve ser informado acerca do que deve fazer e não do que pode fazer. Porque se ele souber da própria força e acreditar que não existe limites para a sua ação, que o único limite para a sua ação é a sua força, logo ninguém poderá detê-lo. Então um leão só deve ser informado do que deve fazer e não do que pode fazer. Porque nem tudo que ele pode fazer, ele deve fazer, e é bom. E nisso encontramos também esse adágio, essa frase de São Paulo, dizendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá? E por que eu começo falando desse tipo de coisa? Porque propriamente falando da Segunda Guerra Mundial, nós estamos diante de um quadro que parece ser exatamente as consequências da não aplicação dessas frases ou desses pensamentos, tanto do grande mártir inglês como do apóstolo, certo? Assim se referia, São Tomás de Aquino acerca de São Paulo, o apóstolo, certo? Então, tudo me é lícito, nem tudo me convém, devo falar aquilo que um príncipe, que um leão deve fazer, não o que ele pode. Porque, de fato, a humanidade parece chegar na Segunda Guerra Mundial no ápice da fuga desse tipo de concepção. Ou seja, a humanidade cada vez mais começa a considerar a sociedade ocidental, para deixar a coisa ainda menos abstrata, ainda que sociedade ocidental ainda é uma grande abstração, mas parece que cada vez mais se afasta daquilo que é os limites morais da sua prática, para se aproximar de uma ideia que diz que, uma vez conseguindo, em termos absolutos, realizar algo, essa ilicitude, esse ser errado fazer isso ou aquilo, parece que é simplesmente uma limitação ideológica. E de alguma forma a gente vê reverberar aquelas diversos discursos que nos parece que tenha em Nietzsche o seu mais exaltado ou talvez mais brilhante representante, que é a ideia de que então essa moralidade judaico-cristã nada mais é do que um limite à realização da capacidade de poder do ser humano. O desejo e a vontade de poder do homem é o que verdadeiramente o realizaria, e essa moralidade cristã é simplesmente um entrave para isso, certo? Ou então uma estratégia para manter esse dom divino da realização do poder dentro da alçada de algumas pessoas privilegiadas. Tá? Então nós temos de alguma forma esse tipo de rescaldo dentro do que fervilha na sociedade ocidental no final do XIX e também na primeira metade do século XX. E nos empurra então para esse grande conflito, um conflito que na verdade parece que nada mais é do que um segundo round, certo? De um conflito anterior, que é a Primeira Guerra Mundial. Isso pode parecer óbvio para alguns, o conflito mundial tem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, então naturalmente estão relacionados. Mas se nós olharmos, nem sempre isso é tão claro. Vamos olhar as motivações
que levaram ao surgimento, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, são motivações muito diferentes, em algum grau, daquilo que vai levar ao acontecimento da Segunda Guerra Mundial, certo? Por quê? Porque nós temos diante de nós, né, como elemento, agente causador desse conflito, tá? Um grupo, uma sociedade, ou pelo menos dois grupos, né, duas nações da Europa, Itália e Alemanha, especialmente a Alemanha. Parece que nós olhamos para o potencial italiano de causar um conflito e de ser suprimido, e parece que esse potencial é muito menor do que o potencial da própria Alemanha. E nós temos a Alemanha como grande agente dentro do quadro indo-ocidental, né, que realmente causa esse conflito, que arrasta as nações europeias para um conflito ao qual elas não queriam. Né? E aí a gente pode ver isso por diversos motivos. Agora, eu não vou ficar aqui me repetindo nas questões que muitos conhecem, vocês podem buscar bons documentários que tratam, né, dos eventos que se deram durante a Segunda Guerra Mundial, que levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial, os atos de agressão da Alemanha, né, desde a anexação de territórios até a quebra de tratados e assim por diante, tá, até chegar no estopim da Segunda Guerra Mundial, que é a invasão, né, da Polônia em 1º de setembro de 1939. Certo? Mas nós temos toda uma sequência. E aí até nós nos perguntamos, por que diabos então, né, as nações europeias não botaram uma trava àquilo que a Alemanha, né, estava fazendo? E justamente muitos autores vão apontar para a questão desse trauma da Primeira Guerra Mundial. Que alguns diziam que essa guerra era a guerra definitiva, que ia pôr fim a todas as outras guerras. E, de fato, isso mostrou totalmente uma ilusão, tanto do ponto de vista, né, do conflito da Segunda Guerra Mundial, como depois dos conflitos que se dão em diversos locais. Claro, não tivemos outro conflito mundial até hoje, mas existem vários conflitos localizados ainda hoje no mundo. Né? Há pouco tempo atrás nós vimos algo que é rescaldo desses velhos problemas, que também envolvem principalmente a Primeira Guerra Mundial, mas também a Segunda Guerra Mundial, que é, por exemplo, sempre a pretensão imperialista da Rússia. Né? Por exemplo, nessa questão agora com a Ucrânia, né, e a invasão da Crimeia, e assim por diante. Nós tivemos na década de 90, né, toda a questão, né, dos Balcãs, né, e da figura de Milosevic e tudo mais. Então nós temos todo um quadro, né, de conflitos que, na verdade, não ficaram totalmente resolvidos. Então, qualquer ilusão que nos dissesse, não teremos um conflito definitivo e esse conflito, então, né, vai acabar com todos os conflitos, se mostra completamente ilusório, certo? Mas essa é a ideia, né? Não vamos partir para um outro conflito, não vamos partir para outra guerra, certo? Um pacifismo, e já distinguindo isso, não faz parte do fazer cristão o pacifismo, certo? O que é o pacifismo? A absolutização da paz material, certo? Ou seja, o que se quer dizer com isso? Vale entregar tudo e qualquer coisa para manter a paz estrutural material, para não haver um conflito conflagrado, certo? Então, e eu já digo, por que paz material? Porque esse tipo de concepção não é a concepção da paz cristã, tá? Então, muitas pessoas, a gente percebe claramente, né, que o ápice da violência, né, é a guerra, porque é a violência generalizada, é a violência institucionalizada, né, é a violência com aval, de alguma forma com um aval moral, né, é um afrouxamento dos limites, né, que levam à ação violenta do ser humano contra outro e assim por diante. Porém, não faz parte do arcabouço cristão a crença de que vale tudo para não causar um conflito armado, certo? Então não é essa a ideia. Isso, o povo cristão sempre é chamado à paz e é um povo pacífico, né? E tanto somos um povo pacífico porque muitas vezes as pessoas, como dizem o outro, né, tiram farinha com os cristãos, porque sabem que eles não vão dar a resposta violenta que alguns grupos religiosos dão, em especial que a gente enxerga aí com o quadro, né, desses grupos muçulmanos, né, nos vários lugares onde eles estão, especialmente na América do Norte e na Europa, tá? A gente vê que a resposta dos cristãos geralmente não é essa, né? Nem se compara. Alguma pessoa havia falado pra mim, outro dia desse, sobre terrorismo cristão. Eu perguntei, mas meu Deus, onde é que tu tirou isso? Me mostra o que é o terrorismo cristão. O terrorismo cristão é contrariar o status quo, o terrorismo cristão é algumas pessoas que às vezes lêem um pouco mal o evangelho e entendem que a nossa discordância com ações, né, acabam levando ou justificando ações violentas contra as pessoas em si. O evangelho mal lido, mal entendido. Mas o que é terrorismo cristão? O que os cristãos fazem que se compara com o que aconteceu com eventos, né, dos mais diversos que nós temos por aí, nos dando prova, né, dessa resposta violenta da qual é capaz, né, esse grupo religioso específico,
os muçulmanos, não generalizando isso, certo? Mas ao mesmo tempo também especificando que existe algo muito mais concreto do uso da violência dentro da praxis religiosa do islamismo do que pode sequer sonhar que seja, né, que se fundamente no evangelho. Né? O evangelho é algo que não fundamenta de maneira nenhuma a ideia do uso da violência como uma parte, né, da ação missionária da igreja. Você tem que forçar uma barra absurda para você colocar isso. Ah não, faz parte da ação missionária da igreja usar da força. Não. Faz parte do fazer cristão utilizar-se da força para manter as estruturas mínimas de sanidade dentro da sociedade, para que então, uma vez mantida a sanidade social, que as pessoas não estão sendo mortas a toda hora, né, sendo roubadas, estupradas e assim por diante, eu tenho uma sociedade minimamente, né, saudável do ponto de vista das convivências, porque parem para pensar, pessoal, se nós tivermos em cada um dos nossos concidadãos o medo de termos ali um assassino, um assaltante, um estuprador, um vigarista, como nós teremos a abertura para o convívio social, né, e para o trato mútuo, onde a gente vai trocar ideias, opiniões, e onde nós podemos levar a mensagem do evangelho? Fica tudo muito mais complicado, certo? Mas isso aí é uma consequência. Agora, dizer que depende de uma ação violenta do ponto de vista política ou social a conversão dos corações, não depende. O que depende, muitas vezes, é manter uma estrutura mínima, certo, de normalidade, para que então a igreja possa fazer a sua ação evangelizadora, que sempre vai ser muito mais complicado diante do estado de falta de normalidade social. Um exemplo simples, se a gente parar para pensar, né, a própria advento de Cristo se dá, né, num período muito fortuito, né, perdão, fortuito não, mas muito oportuno, né, para as questões, do ponto de vista material. O mundo unificado, né, sobre a égide de Roma, os caminhos criados para vários lugares, as famosas vias romanas, o trato comum, né, de uma língua praticamente universal, que é o grego koiné, né, o trânsito, né, de valores mais ou menos comuns em matéria de dinheiro, certo? Então você tem todo um quadro que facilita, e é nesse quadro que nós vamos ter o crescimento e a difusão do evangelho. Aonde nós temos o quê? Um retrocesso disso na primeira parte da Idade Média, onde essas estruturas materiais se perdem. E a igreja tem que, né, ensinar os bárbaros a retomarem esse processo de desenvolvimento social, econômico, tecnológico, para novamente gerar uma sociedade mais saudável, né, e para poder, então, haver essa sanidade que permita a evangelização. Né? Pois bem, essa questão da violência não nos é absolutamente imoral, ainda que seja algo que nós sempre temos que colocar como a última das últimas opções. Só que o que acontece na Europa nesse período, até mesmo pelo esse fator possível da questão da descristianização, o pacifismo, ele é uma doença do desejo de paz do cristão, né? Ou seja, o cara entende mal, lê errado, entende mal e vive mal aquilo que Cristo fala quando, né, se baterem numa face, entregar outra e assim por diante. Certo? E isso é o que nós já tínhamos falado antes. Nós estamos numa sociedade a qual as virtudes cristãs não desapareceram, como vai dizer Chesterton, mas ao mesmo tempo estão, né, fora dos seus lugares. Certo? Então, no momento que eu tolero, parem para pensar comigo, qual é o quadro que nós temos? Que nações que não cometeram nenhuma agressão contra os seus concidadãos, e muitas delas nações que pertencem, né, à fratria, né, à fraternidade cristã, estão sendo invadidas sem motivo algum por uma nação que reclama, né, esse Lebensraum, esse estado vital, né, esse espaço vital. Vital para o quê? Para uma ideologia pan-germanista fundamentada num racismo torpe e num desejo de paganismo. Ou seja, é um duplo erro que a Alemanha está espalhando. Primeiro, o erro moral, do ponto de vista religioso, teológico. Segundo, o ponto de vista do erro científico, né, com esse racialismo absurdo, tá? E essas nações estão sendo sacrificadas em nome do que? Em nome disso, e as nações da Europa, né, que são contrárias a isso, porém a gente percebe que existe muito desse racismo e também desse neopaganismo em lugares como Inglaterra e França. Não esqueçamos que, por exemplo, a Nova Era praticamente tem o seu berço o quê? Nas sociedades secretas existentes na Alemanha e na Inglaterra. Né? E nesse período da primeira metade do século XX que surge, por exemplo, esse paganismo soft da Wicca, por exemplo, da Inglaterra.
E nós vamos saber das mais diversas sociedades secretas que existem dentro da Alemanha da primeira metade do 20 e do final do 19, muito empurrada, né, por esse espírito romântico, né, e por próprios movimentos literários da Alemanha, como Sturm und Drang, né, essa ímpeto e trovão, né, esse tipo de coisa toda, certo? A gente vê que existe um espírito de neopaganismo dentro da Europa como um todo e também dentro da Inglaterra. E as nações da Europa, que pretensamente são nações cristãs, certo? E nações amigas da liberdade, olham com a maior passividade do mundo, né, as regiões da Europa que não tem motivo nenhum que justifique as suas invasões serem invadidas, né? Sobre que justificativa moral? Nenhuma. Essa justificativa moral inexiste. A única coisa é que eu não quero causar um novo conflito. É que nem você passou por eventos traumáticos em vista de violências que lhe foram provocadas e vê uma criança ou uma mulher sendo agredida atrozmente e você diz, não, eu tenho uma justificativa para não me meter naquilo ali, porque afinal de contas eu já estou traumatizado por esse quadro de conflito, né? Ou seja, começa a justificar-se o injustificável, né? E nisso nós vemos uma decadência muito clara. Ah, outras vezes não se fez isso ao longo da história da humanidade, Rodrigo? Claro que sim, mas ao mesmo tempo vale lembrar que outros períodos, na minha opinião, da história da humanidade tinha mais cacife moral para retornar desse abismo. E ali parece que a nossa civilização ocidental naquele momento estava num limiar que ou dava uma guinada violenta para cima, ou qualquer concessão depois do cataclismo da Primeira Guerra Mundial seria, na verdade, né, dar aquele passo rumo ao tobogã. Né? Você não vai descer devagar o tobogã. Você deu um passo rumo ao escorregador, você vai escorregar com tudo, certo? Nós vamos fazer um pequeno break aí para os nossos comerciais e já voltamos em seguida. Uma pergunta honesta e sincera. Quanto você gasta com educação? Eu não quero saber o quanto o Estado gasta, mas o quanto você gasta. Analisando todos esses gastos, você é capaz de me dizer o que está acontecendo de fato com o Brasil? E depois de perceber que você gastou tempo e dinheiro com a educação, que é muito mais importante do que o problema político, o problema financeiro e cultural do Brasil, você encontra as universidades em estado degradante. O local onde você deveria encontrar sabedoria e a busca pela verdade tornou-se uma ditadura. Conscientes de tudo isso, nós do Terça Livre TV denunciamos todos esses problemas que ocorrem na educação brasileira, na política, na cultura e na economia. São mais de 10 milhões de acessos por mês em todos os nossos meios de comunicação, nas redes sociais. Entretanto, denunciar e reconhecer este problema no Brasil não é o suficiente. Para isso, nós reunimos os melhores professores para que você, que está cansado de ver a educação se resumindo a um pedaço de papel, possa encontrar de fato a sabedoria e a busca pela verdade. Não perca nenhuma chance. Assine ainda hoje o Terça Livre Academia. Então, pessoal, estamos retomando agora com a segunda parte, né, do nosso quinto episódio do Gênio do Cristianismo. E nos falávamos anteriormente como, na verdade, não é simplesmente a questão, né, do abandono, né, de alguma forma da esperança de salvação cristã relacionado aos avanços técnicos, ou a ideologia da raça, ou a ideologia da nação e assim por diante. Nós temos, na esteira de tudo isso, um crescimento de diversas expressões espirituais e religiosas não cristãs. Certo? Falávamos do surgimento das formas de neopaganismo pretensamente inspiradas num antigo paganismo europeu,
né, mas impossível de ser verdadeiramente o antigo paganismo europeu, porque se pararmos para pensar, nós não temos uma transmissão escrita, né, dos cânones dessas religiões, que eram, né, ágrafas, né, nas suas sociedades enquanto estavam ali, e os relatos são todos feitos, então, ou por cristãos posteriormente, ou bem posteriormente, como nós vamos ter a Eda relacionada, né, pelo islandês Snorri Sturluson, ou então nós vamos ter o relato dos que são inimigos, então, desses povos germânicos e celtas, tá? Por outro lado, nós temos também, uma vez que este homem ocidental percebe que não tem como viver meramente, né, de um pensamento puramente racionalista ou de avanços técnicos, ele começa a buscar num Oriente cada vez considerado mais exótico e místico, principalmente por uma retomada cada vez mais forte das relações com o mundo oriental, né, leia-se nisso China, Índia, em algum grau Japão no século XIX, depois da Revolução Meiji, né, ou Meiji, as pessoas já ouviram falar das duas maneiras. Então esse orientalismo também começa a entrar. Um dos grandes nomes, né, que aparece, por exemplo, na literatura com relação a esse orientalismo, nós temos Hermann Hesse, né, com livros como Siddhartha, Damian, Lobo da Steppe, O Jogo das Contas de Vidro e assim por diante, tá? Não colocaria talvez Thomas Mann dentro desse espectro, mas essa literatura alemã da primeira metade do século XX é muito interessante para a gente perceber, né, essas crises e achaques. Talvez aí o Dr. Fausto do Thomas Mann sirva de maneira muito adequada para isso, né, um autor que é contemplado inclusive no Congresso de Literatura Católica, nós recomendamos vivamente, né, todas as palestras do Congresso e especificamente, né, ele é muito bem tratado, né, pelo professor Miguel, né, que é essa obra, né, do Thomas Mann. De toda forma, certo? Esse orientalismo que está presente aí, tá, também vai colaborar nesse afastamento da esperança cristã. E aí, como é que a Segunda Guerra Mundial acaba, né, provocando esse final? Porque o que acaba me parecendo e parecendo a outras pessoas, o que é algo completamente criticável, né, pessoal? E o bacana dessas nossas conversas aqui, né, do Gênio do Cristianismo, é colocarmos essas impressões e vocês vão respondendo aí depois nos comentários. Ah, concordo, Rodrigo, discordo, por isso, por aquilo, outro. Mas o que parece a mim e outras pessoas melhores do que eu é que não é que nós estamos tentando salvar a cultura ocidental, né? É que, na verdade, ela já foi delapidada de uma determinada maneira que depois desse período da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, nós vamos ter, na verdade, um processo de reconstrução, certo? Porque com a Segunda Guerra Mundial nós chegamos num limiar. Qual é esse limiar? Como a gente tinha falado anteriormente, parece que nós dilapidamos de tal forma, né, desde o iluminismo, passando pela, né, Revolução Burguesa, né, e individualista e liberal da Revolução Francesa, e depois a Revolução Socialista, né, e as revoluções socialistas, né, da Rússia, da China e assim por diante. Nós passamos por uma tal dilapidação, tanto da civilização ocidental, né, como das civilizações tradicionais, né, porque tudo bem, né, a civilização chinesa não era uma civilização cristã, né, nem uma civilização ocidental, porém era uma civilização tradicional com 5.000 anos, que com a Revolução Cultural de Mao Tse-tung vê, né, assim, ser completamente destruído, ou se não completamente destruído em grande parte disso. Os grandes mestres, né, da cultura plurimilenar da China, né, sendo mortos, né, aos milhares pelos próprios alunos, certo? Então todo esse quadro, mais aqui é propriamente o quadro do Ocidente, certo? Que é o que nos importa agora, colocando de lado essa questão da bagunça toda que a Revolução Socialista fez no Oriente. O mundo ocidental está diante de um limiar. Ou agora ele decide dar uma guinada, né, um rumo para cima, retomar, né, fazer essa nova decolagem, certo? Tem uma expressão, se eu não me engano, na aviação, que eu acho que é arremeter, né, que o avião ele desce, né, só que esse pouso não tá dando certo, ele vai e sobe de novo. Esse momento era o momento da civilização ocidental arremeter, certo? Porque nós dilapidamos os nossos patrimônios, nós estávamos, né, por aquele fio da navalha, né, pelo fio, né, de cabelo, praticamente. Um pouco aquela expressão do Marco Aurélio conversando com Maximus, né, no Gladiador, né? Roma era um sonho que nós só podíamos sussurrar. E naquele momento a gente só estava sussurrando, foi o que sobrou da voz do Ocidente diante daquele cataclisma, diante da sociedade ocidental se destruindo,
certo? Entre as próprias nações ainda cristãs ou pretensamente cristãs da Europa. E essas nações cristãs da Europa e da América do Norte, tradicionalmente cristãs como Inglaterra, França, Estados Unidos, tendo que contar com a cooperação de quem? Com um bloco, né, político e cultural completamente contrário à liberdade, à religião cristã, né, e a ideia de um homem fundamentado numa antropologia tradicional cristã ou ainda tradicional do ponto de vista de fundamentado na filosofia clássica, na metafísica de Aristóteles e de Tomás de Aquino. Ou seja, essas nações aqui, elas tiveram que fazer uma aliança, não é, ou quiseram fazer essa aliança, mas a gente pode dizer que existia um estado de necessidade, certo? Com um bloco completamente contrário e empenhado com todas as forças em destruir aquilo que havia sobrado, podemos dizer, do Ocidente. E formar um homem novo, o Homo soviéticos, né? Um novo tipo de ser humano não mais fundamentado nessas coisas que nós estamos relacionando aqui, como o próprio do mundo ocidental. Tá? E a partir desse momento temos que arremeter, temos que subir, temos que levantar. E passado o conflito da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma outra opção. Na verdade, não se abandonou o pacifismo, né? Não se abandonou de todo aquele espírito que quase levou a Alemanha a se tornar a senhora absoluta, né, do mundo ocidental, né, propriamente. E alguns falam, Rodrigo, os Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos até esse momento ainda está insistindo na questão da neutralidade. Nós não sabíamos o que os Estados Unidos faria na sequência da Segunda Guerra Mundial se não tivesse havido ali, então, o ataque de Pearl Harbor. Mas é bem provável que tivesse entrado no conflito? Não sabemos propriamente. Mas essa própria indiferença durante um determinado tempo, ou a necessidade, ou o quanto demorou, não é, para conseguir convencer a opinião pública americana que o problema da Europa não era um problema meramente europeu, mas um problema da civilização, ou como dirá Churchill, uma questão de defesa da cristandade, e é curioso que ainda surja isso, certo? Agora, no momento em que acaba a Segunda Guerra Mundial, o discurso que prevalece não é o discurso de Churchill, né? Nós não temos a prevalência do discurso de Churchill, nós temos a prevalência de um discurso de desconstrução do mundo ocidental. E aí você pode concordar ou não com a visão de que exista um marxismo cultural, mas que existe um discurso de esquerda fundamentado em elementos culturais, que é o que nós chamamos da Escola de Frankfurt, que surge especialmente que entra com relevo, com força no mundo ocidental depois da Segunda Guerra Mundial, não que tenha sua origem, né, depois da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que existe essa reflexão anterior, né, ou durante o próprio período da Segunda Guerra Mundial, da Escola de Frankfurt, certo? Essa desconstrução, a gente sabe, por exemplo, o próprio Gramsci, né, que acabou sendo preso durante o período, né, do regime de Mussolini e assim por diante, a gente sabe que a opção que vai crescer cada vez dentro do mundo ocidental é do quê? De uma desconstrução completa, uma descrença completa, não é? Que os valores do mundo ocidental podem conduzir-nos a um novo estágio, né? E existe uma ação premeditada para isso. O que nós percebemos? O que se percebe? O que se percebe claramente é que justamente por certos valores fundamentais que formaram o Ocidente ter se tornado cada vez mais ausente, o Ocidente se tornou uma sociedade, um grupo humano civilizacional armado de uma alta capacidade técnica, porém sem aqueles elementos positivos que fizeram ele alcançar essa capacidade técnica. É como se você tivesse dado, né, uma capacidade bélica, ou de armamento, de tecnologia para alguém, certo? Porque aquela pessoa era muito boa. Então imagine que num determinado momento aquela pessoa deixou de ser aquilo que era, né, o porquê. Ela perdeu as razões na personalidade dela, ou por qualquer motivo ela perdeu as razões que levou você a alegar aquela tecnologia ou aquela possibilidade, aqueles meios. Ficou só os meios sem as virtudes. Então esse que é o quadro que nos parece que surge. Que o mundo ocidental cada vez mais foi crescendo nos meios por certos elementos que a sociedade, que o pensamento cristão, ao lado, né, da estrutura civil herdada do mundo romano e também da filosofia clássica, certo? Legou ao mundo ocidental. O mundo ocidental conseguiu uma hegemonia praticamente inédita, né, na história universal, porque é a partir da formação do Ocidente cristão que a gente vai caminhar para uma hegemonia tecnológica, moral, institucional do Ocidente em relação ao Oriente,
sendo que em períodos anteriores essa hegemonia pareceu sempre estar no mundo oriental e não no mundo ocidental, certo? Então nós vamos ter esse corpus absoluto. É claro que nós podemos dizer também que isso já vai se projetar quando a gente tem essa figura do Império Romano, né? Mas pela primeira vez parece que nós temos essa reunião. O elemento civil, estrutural, o elemento moral, o elemento, então, né, científico-racional. Então, essa hegemonia tão clara, tão absoluta, tão incontestável do Ocidente, se conquistou a partir, né, das bases dadas pelo mundo cristão. Ou seja, a partir desse momento e dessa opção que as nações ocidentais, ou a reflexão ocidental parece fazer, certo? De se afastar de vez daquilo que ainda havia sobrado, né? De um pensamento próximo, né, da civilização ocidental clássica, ou da civilização ocidental que se formou a partir do medievo cristão. Essa opção vai acabar colocando o mundo ocidental numa chave nova. E essa chave nova é uma chave que não dá continuidade, mas sim ruptura com aquilo que nós tínhamos anteriormente. E aí que nos colocamos num quadro de crise, porque, vamos ser sinceros, que outro Ocidente nós conhecemos? Porque esse Ocidente que esteve à frente do processo civilizacional mundial, pelo menos, ou com certeza, a partir do século XVI, XVII, nós podemos dizer isso com quase certeza, certo? Ou sem muito medo de errar, o Ocidente que chegou a isso, nós só o conhecemos como Ocidente cristão. Nós só conhecemos como Ocidente baseado no pensamento aristotélico tomista. Nós só conhecemos como um Ocidente baseado, né, no sistema legal romano ou civil romano, ou com inspirações romanas sobre os códigos de lei ou a maneira de fazer justiça dos germânicos. E agora, o que é esse Ocidente que nós estamos diante de nós? Né, é algo que nós desconhecemos. Não é a mesma coisa que nós tínhamos anteriormente. É algo que parece estar divorciado daquilo que lhe fez grande. E, consequentemente, né, em clara decadência. Porque ele tenta conciliar os avanços, né, morais e técnicos, né, que foram conquistados durante esse período de formação cristã, sem a essência, né, própria de uma visão de mundo cristão. E aí é que entra, né, de maneira muito forte essa retomada do gênero do cristianismo, que é a maneira de operar, né, a partir de uma experiência viva, né, como o cristianismo, certo? Não como uma forma intelectual, mas como fruto dos esforços reunidos de diversos homens e mulheres que fizeram uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E essa experiência pessoal, então, acaba se transformando em cultura. E é quando essa experiência pessoal se transforma em cultura, é que a gente vê que realmente ela existiu. Porque se essa experiência não se transforma em cultura, na verdade, ela é simplesmente uma casca. Né? E esse que é o detalhe. Qual é o grande elemento, né, as pessoas se questionam, né? Como é que vamos conseguir efetuar um processo de evangelização, de retomada do cristianismo? Quando as pessoas começarem a viver e fazer as coisas como cristãs. E é isso que o mundo ocidental, ao fim da Segunda Guerra Mundial, decidiu não fazer. A gente pode até olhar para a questão, né, que alguns vão dizer assim, a própria questão da corrida armamentista é isso. Se nós vamos parar para pensar no potencial de destruição bélico, né, das ogivas nucleares existentes em mais diversos países, a gente vai perceber que só a existência dessa capacidade destrutiva já é uma imoralidade. Certo? O ser humano realmente não enlouquecido pela soberba técnica, certo? E realmente preocupado com o aspecto moral, né, não viria a produzir o que nós produzimos, né, do ponto de vista técnico e armamentista. Claro, as pessoas vão dizer assim, não, mas nós precisávamos nos defender de uma coisa e aí precisava o outro se defender de outra, mas é aí que nós queremos chegar, o ponto que nós chegamos acerca das salvaguardas que nós precisamos para a manutenção da paz. Hoje em dia, o que mantém o mundo ocidental, né, longe de uma guerra nuclear não é mais a questão de que eu tenho no ser humano o meu próximo, de que as pessoas são meus inimigos simplesmente por ocasião e não ontologicamente, de que quem está do outro lado do fronte é alguém com alma imortal que também foi salvo por Jesus Cristo. Né? O que nos salva da guerra nuclear é a teoria dos jogos. E a perspectiva é a avaliação de que não vale a pena destruir o outro, porque depois eu serei destruído.
o outro não é mais valor. O indivíduo, como um ser próprio, né, de dignidade, ele acaba sendo em algum grau, né, colocado em segundo plano. E a ideia cristã de que cada homem vale todo o sangue de Cristo acaba sendo abandonado quase completamente em favor, né, de diversos projetos de engenharia social. Para encurtar uma história longa, precisa-se entender que o fazer cristão e o fazer social e cultural do cristianismo não tem nada a ver com uma engenharia social. Tem a ver, na verdade, com a vivência sincera daquilo que se experienciou e que se conheceu. E parece que ao fim da Segunda Guerra Mundial é o abandono desse projeto que nós temos. Agora o que importa é acabar com a realidade do conflito, certo? Aprofundarmos esse pacifismo, e esse pacifismo vai resultar numa nova atitude. O que é o politicamente correto, certo? Nada mais, nada menos que o desdobramento do pacifismo, né, que surge nos períodos anteriores à guerra. Agora, a única coisa que importa, não era também a mesma coisa que acontecia antes, na Segunda Guerra Mundial, a única coisa que importa é, né, evitarmos um novo conflito. E eu decidi, então, sacrificar as nações inocentes da Europa. Agora, também tudo que importa é, né, evitar novos conflitos. Só que o que está sendo sacrificado em nome disso não é nações, está sendo sacrificado aquilo que é a alma das nações, que é a verdade. E em nome, né, de evitar novos conflitos, né, se sacrifica a verdade no altar do politicamente correto, que acabou se tornando o ídolo, né, da inteligência, né, do século 20 e 21, né, dos tempos do pós-guerra. Novamente, o gênio do cristianismo, fazer cristão, proclama aquela verdade que Cristo, também diante de um pagão e de um estado pagão, afirmou, né, eu vim para isso, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. E novamente, o mundo pagão nos responde, verdade? Que é isso? Que o gênio do cristianismo e a cultura cristã, né, nos ajude, e nós estaremos agora nessa caminhada, ao longo desses episódios, a sempre ver com clareza em cada uma das coisas o que é a verdade. Então, ficamos por aqui e aguardamos você no próximo episódio do Gênio do Cristianismo.